agora mais 2 horinhas tem assembleia depois. As brincadeiras à parte, foi bem legal ver o que Deus tem feito lá em Flores, né? Bom saber que a boa obra do Senhor tem sido encaminhada lá. E muito legal também a festa de 15 do Ed e da Simone, né? Que legal. É um privilégio poder conhecer esse casal querido e ver eles sendo usados na nossa vida, né? Então, fiquei bem feliz de ver isso aí hoje. Fazia tempo que eu não dava estudo, estava com saudade. E pensei muito antes do que eu ia conversar com vocês hoje aqui. E ao longo desses últimos dias, eu observei várias coisas que me chamaram a atenção, mas eu tenho que confessar que muito dessa observação foi inspirada por aquele senhor que desceu agora há pouco, que estava bem ansioso para descer, o senhor Gabriel, né? Que está numa fase sincerão da vida dele, né? Está dizendo tudo na lata, bem claro, bem rápido e sem nenhum tipo de enrolação. E essas semanas de férias, tempo atrás, ele chegou para mim um dia de manhã, né? Ele tinha ficado meio gripado, aí dormi do lado dele lá, porque ele estava tossindo, acordando, etc. Aí ele acordou de manhã, ele viu que estava claro, ele olhou para mim e disse: pai, já posso levantar da cama? Eu disse: pode, filho, tudo certo. Aí ele deu uma acrobacia no berço, que agora ele se governa com idas e voltas, né? Aí ele me deu um abraço, eu dei um beijo nele, ele disse assim: ô pai, tá com bafo. Né? Aí eu disse: pô, filho, bom dia, obrigado. Né? E por mais que tenha sido sincera a colocação dele, um exemplo bobinho, mas a gente entende que muitas vezes a gente escuta coisas de forma sincera e muito direta que às vezes elas dão uma pegada na gente. Eu não fiquei chateado com ele porque eu realmente estava com bafo. Tá? E da mesma forma, dias depois, aí agora eu vou falar mal da Mish, não está aí? Tá, sossegado? A Mish precisava fazer manutenção num aparelho que ia pilhas e ia um parafuso Phillips, né? E ela prontamente, como toda boa esposa, não sei como é que é de vocês, estou falando da minha, né? Abriu a gaveta da cozinha, pegou uma faquinha e começou, né? Parafuso. E eu não sou o cara de todas as ferramentas do mundo, né? Mas o kit básico de sobrevivência do marido eu tenho. Tipo, 4 tipos de Phillips, 4 tipos de fendas, um martelinho, alicate, chave de boca, aquela história toda. Mas a Mish tem um certo prazer por usar ferramentas alternativas, né? E tudo certo. Olhei o parafuso lá, não sei se da próxima vez a gente vai conseguir abrir ele. Mas tudo bem, trocou hoje, né? E também lembrei de uma situação da Dona Métia, tá aí, né? Tudo certo. A minha mãe, ela tem um certo prazer com usar qualquer tipo de outra ferramenta como martelo. Então tu vai ver ela pregando com chave de fenda, tu vai ver ela pregando com alicate, tu vai ver ela pregando com chave de boca e o martelo é novo, tá lá. Mas ela prende as coisas, né, mãe? Tudo certo. E para não ficar só no Gabi e nas meninas, eu, esses tempos atrás, fui montar um móvel simples. Não sei quantos de vocês já se pegaram nessa situação, homens, né? Era bem simples. Eu olhei assim, eram umas 6, 7 tábuas, meia dúzia de parafusos, umas 2 portinhas. Eu pensei, isso aqui eu domino, né? Já estou cancheiro, quase 40, estamos lá, né? Abri a embalagem e a Michi diz: olha, tem um manual. Eu disse: nem... Deixa para mim, já entendi, está explicado. Se vocês chegarem, já fazem anos isso, tá? Mas eu mantive como troféu da minha derrota. Foi um bom ensino. Até hoje ele tem 2 prateleiras que está com a fórmica invertida lá, que chegou na final da montagem do móvel e eu tinha que desmontar tudo para inverter elas duas. E eu falei: aqui vai ficar bonito um paninho para cobrir. Então, se vocês visitarem lá em casa, eu faço questão de mostrar para vocês, porque é bom para trabalhar o meu orgulho, olhar para aquela prateleira. Mas por que todas essas histórias engraçadas, né, pessoal? Vocês devem estar pensando, onde é que o fofo está querendo chegar? Porque Deus nos dá instrumentos preciosos. Várias coisas ele nos entrega ao longo da vida, por termos sido criados à imagem e semelhança dele. E muitas vezes, como cristãos, a gente acaba não atentando a certos fatos, né, ou a certas
partes específicas do plano de Deus para nós e a gente utiliza esses instrumentos de maneira equivocada. A gente não utiliza eles como deveria ou não usa todo o potencial que ele poderia ter no plano de Deus para a nossa vida. E, em específico, hoje eu queria falar da ferramenta do falar, que tem a ver com a nossa língua, né? Deus nos confia um dom fantástico através de transmitir conhecimento, sentimentos, ideias, verdades, através da nossa fala, por meio da nossa boca. E muitas vezes a gente está ali usando sem ter entendido o manual, usando como o martelo da mãe ou a faquinha, a chave de fenda da Misha. Agora ela voltou, já está rindo ali, entendeu? E acaba prejudicando pessoas, a nossa vida e perdendo oportunidades. Então, motivado até pelas últimas mensagens que eu ouvi do Ed, hoje, em vez de fazer o estudo analisando um texto, a gente vai ser temático, né? A ideia que nós vamos trabalhar hoje é língua, manual do usuário. Pode ir para a sua Bíblia lá em Tiago 3, do 9 ao 12. E hoje nós vamos passar por vários textos. Eu até quis trazer o slide para, se você quiser prestar atenção no comentário dos textos, anotar eles por lá em casa com calma depois, fica à vontade, tá? Porque a gente vai olhar pelo menos alguns versículos aí. Tiago 3, do 9 ao 12, diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago, então, em sua carta, que é considerada uma versão mais moderna de Provérbios, talvez, né, por todos os conselhos e dicas que a gente tem ali, sempre bem contundente, no capítulo 3 vai tratar de maneira mais específica acerca da língua e do poder destrutivo que ela pode ter quando não ajustada ao plano de Deus para a vida do homem. E nesse trecho específico que eu quis usar para mostrar para vocês do porquê que a gente tem que se preocupar assim com esse manual do usuário acerca de como usarmos a língua, ele vai mostrar o como ela pode, sim, ser um instrumento de bênção, ali verso 9, que ele diz, com ela a gente bendiz o Senhor e Pai, mas como usada de maneira desajustada, ela pode ser algo terrível, em que, sem pensar, muitas vezes a gente amaldiçoa homens que são feitos à imagem e semelhança desse mesmo Deus que a gente bendiz. Da mesma boca, por a gente não cuidar, muitas vezes procedem bênção e maldição, e o cristão não pode permitir com que essa incoerência seja parte da sua vida. Esse é o desafio de Tiago nesses 4 versículos, em que a gente atente para o plano de Deus, ou para como usar esse instrumento incrível, a maneira de Deus, para que não venhamos a cair nessa dualidade, que muitas vezes a gente vê aí fora e soa como plena hipocrisia, e não deixa de ser. Então, pessoal, tendo isso em mente, vamos olhar alguns textos que servem para nos inspirar sobre como usar bem a língua, né? Sobre como cristãos, como nós, podem e devem usar a língua de maneira a agradar a Deus com esse instrumento fantástico. Primeira maneira, então, na edificação mútua. Pode passar ali, Sam. Ficou bem pequenininho aqui estava maior, mas depois, se vocês quiserem, eu passo as mensagens, os slides para vocês. Na edificação mútua, se vocês olharem ali, 1 Tessalonicenses 5,15, vai dizer o seguinte: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, como cristãos, a gente não pode negligenciar a fala no sentido de conversar com os nossos irmãos quando a gente vê coisas erradas ou que afastam eles de Deus, de maneira clara, direta, específica, e também falar de maneira a construir na vida cristã daquela pessoa. A fala é um instrumento fantástico que Deus permite nos dar para que a gente consiga ter essa atitude para com os nossos irmãos. E isso deve ser mútuo. Como nós fazemos, nós devemos saber receber através da fala dos nossos irmãos. Então a gente é chamado assim: veja o Cris
com uma atitude perigosa, que pode estar afastando a vida dele de Deus, que pode prejudicar o relacionamento íntimo dele com Deus. Como cristão, eu sou chamado, através da palavra de Deus, a olhar para ele e dizer assim: Cris, talvez isso que tu está fazendo não é a melhor atitude, ou o melhor comportamento, ou a melhor escolha para a tua vida com Deus, cara. Eu me preocupo contigo e eu quero que você esteja perto de Jesus. Então, por isso eu queria te falar essas coisas, com base no que a gente conhece das Escrituras. Da mesma forma, eu posso chegar e estar compartilhando da minha vida com o Miguel e falar de um texto bíblico que me tocou essa semana. E dizer, cara, estava orando no meu devocional, lendo a Bíblia, e veio esse texto que falou muito acerca de misericórdia no meu coração. E está lá em João 3,16, quando a gente vê Deus amando o mundo e tendo misericórdia ao ponto de entregar o seu próprio filho, e ver como isso me constrangeu, e falar com o Miguel e falar, cara, como a gente pode cuidar acerca disso em relação das nossas vidas, como isso é chamado de Deus para nós dois. E aí a gente constrói um no outro através dessa conversa. Então, primeiro bom uso é na edificação mútua. Segundo bom uso é em relação ao perdão, ensino e aconselhamento. Se a gente abrir ali Colossenses, vamos ler um trechinho do capítulo 3, versículo 13 até o 16. Esse aqui a gente vai olhar um pedaço na parte negativa depois. Mas vai dizer assim, ó, verso 13 do capítulo 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, através das palavras, nós somos chamados, sim, a perdoar. E na nossa cultura, isso é uma coisa muito subjetiva. Às vezes a gente quer demonstrar perdão através de uma retomada de bom convívio, do estar bem de novo, do fingir que está tudo certo, do conseguir estar habitando o mesmo ambiente, mas a Bíblia fala que o perdão tem que ser professado. Então nós temos que falar do perdão com a nossa boca. Ensino, não é só o Edgar que é chamado a ensinar na aliança, mas todos nós cristãos que temos 2 dias de caminhada, somos chamados a ensinar através do nosso falar pessoas que têm 1 dia de caminhada, e assim sucessivamente. E aconselhamento. Deus nos dá vivência, Deus nos dá, através dessa vivência, experiência de ter o coração trabalhado, o mover do Espírito na nossa vida, e com isso aconselhar as pessoas a viverem o mais próximo possível da vontade de Deus. Como a gente faz isso? Ele dá uma instrução prática ali, né? Aconselhar com sabedoria, cantar salmos, hinos, cantar cânticos espirituais e demonstrar gratidão a Deus em todas as coisas. Muitas vezes, a gente não investe tempo com a nossa fala, usufruindo desse algo fantástico que a gente vê aqui no que diz respeito a perdão, ensino e aconselhamento. Terceiro uso saudável da língua vai estar ali em Hebreus 3:13. Vai ser para o encorajamento. Isso também é uma coisa que nos dias de hoje a gente vê muito carente na cultura. O texto vai dizer, verso 13, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo nenhum o coração de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o autor de Hebreus vai estar dizendo que nós, como cristãos, somos chamados a encorajar, pessoal. Encorajar nos desânimos, nas dificuldades, nas lutas espirituais, nas adversidades da vida. E ele dá a ideia de constância e presente no trecho. Ele diz que a gente tem que fazer isso sempre e que tem que fazer isso no tempo que se chama hoje. A gente não vai conseguir encorajar um cadáver. Vocês chegarem lá do lado do meu caixão e falar, fofo, vamos lá! Não vai dar certo. Por isso que o tempo presente do encorajamento é muito importante e o trecho cita. E a gente tem que usar a nossa boca para isso. Nós temos que ver o irmão que está passando pela dificuldade, pela batalha da fé, por aquele desânimo que muitas vezes a vida, o pecado, o inimigo traz para assolar a sua vida, e nós temos que chegar do lado e dizer, cara, vamos lá, Jesus está com nós. Para ele é barbada. Se ele
conseguiu vencer o mundo, a gente é filho dele. Então, não esquece de que isso é uma gota d'água perto do oceano, que vai ser a eternidade que nós vamos ter com Jesus. Encorajem seus irmãos. Não deixem seus irmãos passarem abatidos e isolados por lutas e muitas vezes por provações que a vida traz. Como cristãos, usem suas línguas para isso. Nós devemos usar nossas línguas para isso. Quarto uso saudável da língua, quarto uso recomendado da língua é para nos aproximarmos de Deus. Vai estar lá em Efésios 5, de 18 ao 20. Se vocês quiserem abrir para acompanhar. O trecho vai dizer o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo que a gente tem de adoração ao Senhor nos aproxima naturalmente dele. Esse tempo que a gente tem de, ao invés de dedicarmos os nossos corações a coisas que servem para os nossos prazeres e para satisfazer as nossas vontades, ao invés disso, entregar nosso coração para se prostrar diante de Deus, reconhecer quem Ele é e entregar para Ele o nosso louvor sincero, nos aproxima verdadeiramente de Deus. E sim, nós fazemos isso com a boca também. Com atitudes, claro, o testemunho ele sempre tem que andar aliado à prática. Mas nós somos chamados a professar quem é nosso Pai e Senhor diante da humanidade. Então, palavras sim demonstram e nos aproximam de Deus através da oração. Último destaque positivo para o uso da língua que eu queria deixar hoje, apesar de ter vários, tá, gente? Isso é um resumo, talvez eu vá abordar melhor esse tema com o passar do tempo. Mas o básico do básico que a gente podia ver hoje, em relação ao bom uso da língua, vai se encerrar aqui. Então, nós vamos abrir em Tiago 5,16 e a gente vai entender que a língua pode ser usada sim, no quinto ponto ali, para tratar o nosso coração e interceder pelos outros. Tiago 5,16 vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O trecho é muito claro, mas como cristão a gente é chamado a fazer o bom uso da língua dessa forma. Orar pelos nossos irmãos. Quando tu encontra um irmão em Cristo teu, nunca deixa de aproveitar aquela situação para orar com ele. Isso foi um hábito que eu aprendi com o Valcir, muito novo. E é bem engraçado, porque hoje ele é meu vizinho e ele ainda faz isso. Então ele sempre dá oi, pede como é que tá e tal, e ele fala, vamos orar junto. Isso foi uma coisa bem positiva que eu aprendi com ele. Sempre que você vê um irmão em Cristo, aproveita tempo para pedir como é que ele está e investe um tempinho orando com ele. Nem que seja para se despedir na hora do tchau ali, vamos orar e depois retomamos nosso dia. Isso é fantástico. Da mesma forma que confessar os pecados é uma prática cristã que está sendo esquecida e abandonada nos dias de hoje, gente. E isso é permitir com que uma doença espiritual habite em nosso coração e nos corroa aos poucos. E a palavra de Deus é extremamente clara de que a gente deve fazer isso, essa deve ser uma prática da nossa vida. E através da fala. Então, se você tem uma luta que tem te incomodado, se você tem um pecado que tem sido constante, cíclico, não acha que é pela força do teu braço que tu vai vencer isso? Não acha que é no silêncio do teu coração que isso vai ser curado? Não acha que é tentando colocar em esquecimento que isso vai embora? Obedece ao teu Senhor, procura um irmão na fé e confessa. É restaurador. Pede perdão. É restaurador. É como se um container saísse das costas. E a gente, como cristão maduro, isso é um desafio que eu vejo, trabalhando com jovens e adolescentes há muito tempo, nós temos que dar esse exemplo. Os adolescentes, os jovens, eles carecem de ver homens e mulheres que temam a Deus a esse ponto, ao ponto de abrir mão do seu orgulho, muitas vezes da arrogância que a gente permite ter, e que singelamente baixa a sua cabeça e escolhe obedecer a Cristo e pedir perdão quando necessário. Isso, além de nos curar, ensina. E o povo de Deus é chamado a viver esse perdão, graça e misericórdia.
E eu vejo que muitas vezes a gente negligencia isso através da nossa fala, por pequenas picuinhas ou preferências que a gente, infelizmente, deixa crescerem no nosso coração. Então, como a gente pôde ver nesses 5 tópicos e alguns trechos, a língua deve e pode ser muito bem usada como instrumento de bênção, de edificação, de ensino, de amadurecimento, de intimidade com Deus e de amor no nosso meio e da nossa parte para com o mundo. Ela é fantástica, gente. Se vocês entenderem, isso é uma das assinaturas que Deus deixou para nós. Os animais, eles se comunicam, sim, mas se comunicam simplesmente no instinto da sobrevivência ou no instinto da hierarquia. É o que eles fazem, e é com grunhidos e mordidas. A gente não vê um animal sentado numa pedra falando do coração dele para outra pessoa. A gente não lê poemas que um cachorro escreveu. A gente não escuta histórias escritas por um leão. Vocês entendem? Deus nos permite usufruir disso. É uma assinatura fantástica dele no que a gente é. E claro, muitas vezes quando a gente não observa a corrupção do pecado, a língua acaba sendo usada de maneira errônea. E aí aqui eu quero deixar um alerta para todos nós. O manual do usuário, para nós, a Bíblia também instrui muito em relação ao que a gente não deve fazer com a nossa boca. E nós vamos observar 5 tópicos importantes relacionados a isso também. Primeiro tópico, Gálatas 5:26. Nós não devemos provocar e ser presunçosos com a nossa língua. Isso é uma atitude que muitas vezes, por deixar o sangue vir à pele, a gente acaba tendo. Mas verso 26 de Gálatas 5 vai dizer: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito claro. Não se achem. Não achem que vocês têm mais valor do que o irmão ao seu lado. Não achem que um currículo ou uma experiência de vida ou uma condição de vida, ou um conforto, ou uma característica torna vocês mais do que alguém dentro do corpo de Cristo. Cristo é o nosso maior tesouro. Não temos motivo nenhum para presunção. E sabendo quem Cristo é, provocar não faz parte da vida do cristão. O cristão, muitas vezes, ele vai talvez instigar a curiosidade. Sim. Ele vai, muitas vezes, plantar a semente do evangelho. Sim. Mas isso é muito diferente de provocação e inveja, que geralmente andam bem alinhadas. Outro uso negativo da língua que a gente não deve ter vai estar em Colossenses 3, do 8 ao 10. A gente lê uma parte desse trecho de forma positiva, né? Nós vamos olhar um alerta negativo que Paulo faz à igreja ali agora no mesmo trecho. Nós, como cristãos, não devemos ter linguagem indecente no falar e mentir com a nossa língua. Verso 8 vai dizer o seguinte: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Isso faz parte do nosso eu antes de Cristo. Paulo é muito claro em afirmar essas coisas. E aqui eu quero dar uma ressalva, tá, gente? A linguagem indecente no falar, ela vai além do palavrão, tá? Muitas vezes a gente está preocupado em só cuidar com o palavrão, mas não. Paulo, no original, quando a gente observa esse trecho, e não vem ao caso citar muitas palavras, ele está querendo dizer que toda vez que a nossa fala constrange uma pessoa, ao ponto de deixar ela desconfortável com aquela situação, como cristãos, a gente não deve querer causar esse sentimento ou reação na vida da pessoa. Então, a linguagem indecente na fala, ela vai além do só o palavrão. E sim, nós temos que cuidar, porque a nossa língua também é terreno do Espírito Santo. Também é lugar onde Deus usa. E a gente entende que ela não deve ser reino dividido para qualquer tipo de prática. Terceira maneira negativa com a qual nós não devemos usar nossa língua vai estar em Romanos 14, 13. A gente não deve julgar com a nossa língua. E é engraçado porque a Bíblia também fala que não nos cabe ser legisladores, né? A gente confia na justiça de Deus. Mas Romanos 14, 13 vai dizer o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, e em vez disso, façamos propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nós somos chamados a ser conciliadores das pessoas com Cristo e seu reino. Em momento algum, Jesus confiou o martelo na nossa mão. Se vocês olharem a Bíblia e achar algum momento em que Jesus diz, legislem
sobre a vida das pessoas. Eu estou falando isso? Não. Ele fala assim que nós temos que obedecer à palavra de Deus e ele fala assim que nós temos que exortar os nossos irmãos a obedecer a mesma palavra que nós obedecemos. Mas a sentença está nas mãos de Cristo, no momento adequado, no período correto. Então, nós devemos sim nos ofender com o pecado, nós devemos sim entender que o pecado desagrada a Deus. Claro, gente, eu não estou falando para passar pano aqui. Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos apontar dedo na cara. Nós não devemos fazer menos por causa de comportamentos que desagradam a Deus. Nós devemos buscar conciliar as pessoas com o Criador. Essa deve ser a nossa fala. Para isso que a nossa língua deve apontar. A palavra de Deus nos desafia a viver dessa forma. Outro uso negativo da língua vai estar em Tiago 5:9. E esse aqui eu não sei para vocês, mas para mim é uma dificuldade grande. Não nos devemos queixar-se com nossa língua. Não devemos nos queixar com nossa língua. Tiago 5:9 vai dizer: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. A partir do momento que a gente conhece Cristo, entende a soberania de Deus, sabe quem Ele é, nós entendemos que a vida que temos é a vida que Deus tem para nós. Nós entendemos que a vida que vivemos é o que Deus nos permite que cada um de nós acorde no seu dia e viva. Então, se Deus é soberano, se Deus é bom, se Ele nos conhece, se sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo a lógica do raciocínio, né? A gente tem que abandonar as queixas. A gente tem que entender que cada dia que a gente vive, que cada dia que a gente acorda, é a vida que Deus quer que a gente viva. E a nossa boca deve cooperar para que o reino seja exposto através disso, para que Cristo seja demonstrado através dessas coisas, para que a nossa relação, a nossa dependência e a nossa carência dele seja vista através da fala. Não o contrário. Que na prática, quando a gente se queixa da nossa vida, se queixa do irmão e reclama de tudo, é como se a gente estivesse zombando de Deus. Dizendo que Ele não sabe o que é melhor para nós, ou que a vida que Ele planejou para nós, o que Ele tem para nós não é o melhor, não é o que a gente merece. Às vezes a vida é dura, é. Às vezes a vida é difícil, é. Mas Deus tem algo a trabalhar no nosso coração com essas coisas, gente. Então, em vez de ficar emburrado, em vez de ficar reclamando e se queixando, que a nossa fala coopere para aprender. Que a nossa fala coopere para ser transformado. E demonstrar que esse processo está acontecendo com nós, através daquilo que a gente fala. E isso demonstra Cristo para as pessoas. As pessoas enxergam o amor de Deus e o agir de Deus, quando ao invés de ficar se queixando, a gente entende que Deus está trabalhando. E a nossa boca coopera para com esse discurso. E por fim, pessoal, Tiago 4:11 vai dizer que nós não devemos falar mal com a nossa língua. E principalmente como corpo de Cristo. Aqui é um cuidado muito sério que nós devemos ter. Porque outra assinatura que a gente tem muito clara de Deus nas nossas vidas é o amor que deve existir dentro da igreja. E quando a gente permite que a nossa língua fale mal das pessoas, e principalmente das pessoas que são parte do mesmo corpo que nós, a gente, na prática, fere ou tenta ferir essa assinatura de Deus maravilhosa para com o seu corpo. Tiago 4:11 vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Vocês entendem que quando a gente, ao invés de tentar edificar o nosso irmão, exortar o nosso irmão, amar o nosso irmão com as palavras, a gente está falando mal da lei de Deus. E está querendo assumir o trono que deveria ser de Deus no nosso coração e na nossa comunidade. Por causa de uma fala arredia e desobediente. A gente não deve fazer isso com a nossa língua. Nós somos chamados a trabalhar com a verdade. Os jovens, os adolescentes, eles estão cansados de ouvir isso no ano de 2024. Nós, como cristãos, devemos trabalhar com a verdade. Às vezes a verdade dói? Sim. Às vezes a verdade não é a coisa mais linda que a gente espera no momento X, Y ou Z da nossa vida? Sim. Mas a verdade
é sempre o que vai construir e edificar em favor da obra de Deus nas nossas vidas. Então, se tem algum pecado que precisa ser tratado, não deixa para depois. Se tem alguma coisa que te incomoda em relação ao comportamento cristão do teu irmão, age como irmão maduro e mais velho em Cristo e vai lá e conversa com teu irmão de forma franca, amorosa e direta. Isso é o melhor que tu pode fazer para a tua vida e para a vida dele. Aí a bênção, aí a construção do Senhor. Diferente disso, Tiago 4:11 mostra de forma muito clara o que a gente faz quando nossa postura não é essa. A gente zomba da lei. Então, que a gente possa, como cristãos, vigiar acerca também do mau uso da língua. Para que a gente não se pegue martelando com alicate, prendendo ou soltando parafuso com faquinha e montando coisas sem manual. Mas que a gente possa, de forma amorosa, falar coisas que precisam sim ser tratadas para a glória de Cristo. Que a gente possa também ouvir coisas, sabendo que nossos irmãos têm o mesmo intuito, baseados na palavra de Deus. E que a gente use a língua como Deus quer que ela seja usada, para a honra, glória e louvor do seu nome. Então, só para a gente não perder um pouco do que nós conversamos, começando em Tiago 3:9-12, a gente viu que há muito tempo a língua tem sido usada de maneira errada e em muitas situações não é dada a ênfase correta no uso dela. Olhando para vários textos bíblicos que a gente citou depois, a gente elencou inúmeras boas formas de utilizar nossa língua como cristãos e também observamos muitos textos que demonstram o que a gente não deve fazer com a nossa fala, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus. Qual que é o objetivo então, fofo, com toda essa conversa? E aí eu acredito que seja a conclusão. Pode passar, Sam. Eu acredito que seja que nós, como cristãos, estejamos dispostos e aceitemos o desafio de termos noção do instrumento que a língua é na vida de um cristão, na vida do crente. Como a gente pode observar em Tiago 3:13-4, que vai dizer assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Que sejamos bons cavalos bem freados e navios com lemes que funcionam em dia nas mãos do Criador. Essa é a conclusão que Tiago começa e os trechos apontam para. E esse é o desafio que eu queria estender para cada um de nós hoje, nesse momento de estudar a palavra. Como que a gente pode fazer isso na prática? A gente sempre tem um desafio prático, né? No próximo slide ali a gente vê que a gente identifique algum dos maus usos da língua que a gente faz na nossa vida. E aí a gente viu a listinha deles, né? Não provocar com a nossa língua, não ter linguagem decente no falar ou mentir, não julgar com a nossa língua, não viver se queixando com a nossa língua, não falar mal dos nossos irmãos e das pessoas com a nossa língua. Identificar alguns desses maus usos que muitas vezes a gente, ou por desatenção, ou por conivência com o pecado na nossa vida, ou por não querer trabalhar numa área difícil, acaba tendo. E colocando diante de Deus em oração, dependendo dele e do seu Espírito para que isso seja trabalhado, com base na palavra de Deus, a gente possa permitir com que esse mau uso seja transformado. Então, olha para esse mau uso, vai lá na tua caixa de ferramenta e pega a chave Phillips. Demora uns 3, 4 minutos a mais, mas tu vai salvar o parafuso. Vai lá na tua caixa de ferramenta, que está uns 5, 6 minutos de distância, pega o martelinho. Vai ver que o prego vai ficar mais reto e que o teu dedo vai sofrer menos. Usa o manual. Tu não vai precisar olhar para uma estante invertida para o resto da vida, para aprender que Deus tinha uma coisa para te ensinar. Que a gente possa olhar para a palavra e se desafiar e aceitar o desafio também de deixar que a nossa língua seja domada pelo Senhor. Certo, pessoal? Esse é o meu mais sincero desejo para cada um de nós. Vamos orar? Senhor amado, somos muito gratos porque o Senhor é misericordioso, Pai. Eu fico pensando em quanto Tu é grande, poderoso, majestoso e em todos os Teus atributos. E aí eu olho para nós.
e vejo quanto a gente é limitado e ao mesmo tempo quanto tu nos ama. Porque o Senhor deixou a tua palavra para nos instruir de maneira clara. Tu deixou o caminho que a gente deve seguir. Tu deixou o exemplo perfeito no teu Filho Jesus. Tu escuta os nossos anseios, os nossos pedidos e permite com que nós, tão limitados e pequenos, possamos se relacionar contigo, Senhor. Que não seja diferente no que diz respeito ao uso da língua, Pai. Que a gente olhe para a tua palavra e entenda o que a gente deve fazer com a nossa boca, o como a gente deve conduzir a nossa fala, para que como comunidade, para que como indivíduos, a gente venha te agradar com aquilo que é. Então que não só nessa semana, mas que nos dias que a gente tem por vir, a gente enxergue o que tenha sido desagradável a ti na nossa fala e escolha se submeter e se sujeitar à ação da tua palavra e do teu Espírito naquilo que a gente é, Senhor. Faz da tua boa obra em nós. Esse é o nosso mais sincero desejo, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém.